Alô, ouvintes da Rádio 94.7 FM, aqui é a Josi, programa Conte Outra, que vai ao ar todos os dias na 94.7 FM por volta das 10 horas. E depois vai também para o site lá da Conte Outra, para o Facebook e as redes sociais. Então fica sempre o convite para vocês, que vocês sigam as redes sociais da Conte Outra, e que vocês nos acompanhem pela rádio, tanto ao vivo, né, direto ouvindo a rádio, né, no momento que é transmitida, quanto também pelo site da Rádio Socorro, radiosocorro.com.br, na área da FM. Pessoal, o tema de hoje é o seguinte: vocês já repararam que existem algumas pessoas, ou até um lado nosso, né, que sente muito medo do abandono, né? Então, muitas vezes, pessoas até que nós chamamos de dependentes afetivas, pessoas que têm muito medo de ficarem sozinhas, e às vezes elas até se sujeitam a situações em que elas não estão bem, mas parece que elas se sentem sem escolha e preferem ficar em situações péssimas do que não terem uma companhia, ou aquela companhia da qual elas se tornaram dependentes, né? Então eu queria falar um pouquinho sobre esse ponto, né? Sobre a neurose do abandono, esse medo do abandono. Para falar sobre isso, a gente tem que recapitular um pouquinho as bases da vida da pessoa, a estrutura da vida. Eu falei até um pouquinho nisso um dia que nós falamos de complexo de inferioridade. E não dá para fugir, gente. A gente é sim fruto também da nossa história. E se a gente pensar em medo de abandono e a gente voltar lá para a nossa infância, a maioria das pessoas que apresentam esse tipo de sintoma trazem em seu histórico algum tipo de situação que brusca, né? Onde elas tiveram alguma perda significativa real, seja uma morte, seja um divórcio, ou mesmo uma perda sentida, porque às vezes a perda ela não é física real, onde há uma morte ou um abandono verdadeiro, mas há um abandono emocional, né? Então, por exemplo, uma mãe fica gravemente doente do ponto de vista psiquiátrico e deixa de suprir as necessidades emocionais dessa criança. Isso seria um exemplo que também contemplaria esse sentimento de abandono. Ou um pai que se torna alcoolista, uma mãe que se torna dependente química de qualquer outra droga, ou seja o que for, alguma pessoa, né, um namoro, uma mãe que está em casa, um pai que está em casa, de repente arruma uma namorada e não dá mais atenção para o filho, algo que, de maneira assim, verdadeira ou não, não importa, mas que para aquela criança significou um abandono. Então, gente, sempre tenham isso em mente. Para a criança não importa, para nós, para todos, não importa se o dado, se a informação é real ou não. Não precisa que venha alguém e confirme o abandono. O que interessa para nós é o sentimento de abandono, que é isso que causará na pessoa as sequelas emocionais e os traumas, né? Então, a gente mencionou exemplos similares a esses para falar de complexo de inferioridade, e eu hoje menciono novamente exemplos similares para mencionar esse medo do abandono, né? Então, o que acontece? Pessoas que passaram por situações assim podem vir a desenvolver situações na idade adulta em que, de certa forma, elas se defendem de novamente passar por esse trauma, por se machucar dessa mesma maneira. É como se elas elas desenvolvessem alguns mecanismos adaptativos na vida que fizessem com que elas se sentissem menos mal. Então, mas são mecanismos assim adaptativos, só que eles são meio tortos, eles não são muito bons. A gente pode até chamá-los de um enfrentamento desadaptado, porque assim não é uma boa adaptação. Então, a gente pode falar de 3 exemplos deles, tá? Que a literatura na psicologia menciona. Uma é a resignação. Então, por exemplo, uma pessoa
que se sentiu abandonada na infância por algum desses motivos que eu citei, e que, reforço, não tem que ser toda pessoa. Tem gente que passa por isso na infância e não traz sequela nenhuma. Outras pessoas trazem, tá? Então são tendências, mas não são regras absolutas. Então a resignação seria o seguinte: a pessoa, uma vez que ela sente que na vida dela ela já sofreu grandes abandonos, depois de adulta, ela fica resignada, então ela aceita, então ela não luta, então ela se coloca numa posição onde ela aceita qualquer coisa. É como se ela dissesse: o que vier é lucro, tá? Já sou acostumada a ser abandonada. É um comportamento que dá a entender essa ideia. Então ela fica sempre esperando que para ela vai faltar, que não vai ter o suficiente, que ela não vai ser suficiente amada. Então, uma pessoa que traz isso na vida pode reproduzir depois um mecanismo onde ela aceita menos do que ela mereceria ou do que ela desejaria para ser feliz. Então, ela permanece resignada. Um outro desses mecanismos que a gente pode falar é a fuga ou evitação. Então, o que a pessoa faz? Ela já escolhe não se envolver emocionalmente. Vocês já não viram pessoas assim que simplesmente não se relacionam com ninguém, né? Ou às vezes até se relacionam com pessoas que já estão fadadas ao fracasso, relações onde não haverá um vínculo real, onde elas não vão se envolver verdadeiramente com a outra pessoa. Então é como se aquela cicatriz que ela traz lá da infância, que na maioria das vezes não é consciente, tá, gente? Então ela traz aquilo lá e é como se ela dissesse assim: eu não vou me ferir de novo, então eu já não vou nem me envolver, porque eu não quero nunca mais ser machucada como eu já fui antes, ser machucado como eu fui antes. Então a relação não vincula. Então você vê pessoas que namoram por curtos períodos de tempo, já se desinteressam, sai fora, ou que se a outra parte quiser um relacionamento mais forte, assim, mais firme, sai, ou já nem aceitam um relacionamento. Então são pessoas que fogem do afeto dessas novas relações. E às vezes fazem isso não só com relacionamento afetivo, tá, gente? Fazem isso também com relacionamentos de amizades e com outras situações onde elas possam se sentir em risco de envolvimento. Isso é bem mais comum do que pode parecer. É só prestar atenção. E um terceiro ponto que aparece muito também em pessoas que foram muito magoadas ou se sentiram em falta, né, que faltou afeto para elas na infância ou que tiveram grandes perdas, grandes rupturas, é depois de adultas terem um movimento de hipercompensação. Essa hipercompensação seria o que, gente? Ao invés da pessoa não se envolver, ao invés dela fugir da situação, ela mergulha de cabeça. Ela se torna muitas vezes até um dependente afetivo daquele outro. E aí o que essa pessoa faz? Ela sufoca. Então são aquelas amizades ciumentas, são aqueles namorados, namoradas que ficam ligando o tempo inteiro, que não dão uma folga, não deixam o outro respirar, que a pessoa vai daqui na esquina, a pessoa já está insegura. Por quê? Porque dentro dessa pessoa sempre fica aquela sensação de que a pessoa vai embora e não vai voltar nunca mais. De que aquelas situações da infância onde ela se sentiu abandonada estarão novamente aparecendo na vida dela, se repetirão e ela novamente se sentirá muito abandonada. Então, como ela não sente aquela segurança dentro de si, ela quer obrigar a pessoa que está perto dela a sanar tudo aquilo que falta nela mesma, né? Então ela escraviza o outro, ela domina, ela persegue, ela limita. E aí, gente, como é uma coisa mal adaptada, né? É um mecanismo desadaptado, né? Para falar a verdade, o que ela faz? Ela destrói o relacionamento por sufocá-lo, né? Ela hipercompensa, ela tanto quer suprir aquela carência que ela destrói a relação.
Então a gente tem que pensar muito nesses pontos relacionados a pessoas que têm medo do abandono, porque são pessoas que deveriam sim fazer terapia, fazer acompanhamento psicológico e repensar essa estrutura de comportamento, porque vocês podem ver, né? O exemplo vem lá da infância. Então o risco dessas pessoas passarem suas vidas repetindo esse tipo de comportamento é muito grande. Então um aumento da consciência, inclusive para a pessoa perceber os gatilhos, né? Que são os momentos quando elas conseguem novamente repetir, elas começam novamente a repetir esses comportamentos, é muito importante para que elas não se destruam, né? Que elas não destruam as possibilidades vindouras de vínculos reais, de vínculos que, ao contrário daqueles que elas tiveram na infância e que não foram suficientes, que poderiam ser agora, atualmente, vínculos mais maduros, vínculos que trariam mais felicidade e realização pessoal. Tá? Então fica a dica, quem precisar de ajuda, procure, gente. Nunca tenham receio de procurar ajuda, porque quando a gente percebe que a gente precisa de ajuda, é um grande momento de virada na vida da gente. Fica a dica.